Professor Joaquim Manuel da Fonseca, ajude-me a completar os espaços. Nascido em 1 de fevereiro de 1945, na Vila, hoje cidade de Meda, distrito da Guarda. E porquê é que a rádio mais portuguesa de Portugal, com outro nome que fosse, não nasceu na Meda? Porque eu fui estudar para a cidade da Guarda, onde fiz os meus estudos secundários, e aí comecei a dar vazão à minha grande paixão pela rádio. Portanto, iniciando a minha atividade na Rádio Altitude da Guarda, onde trabalhei... Com que idade? Cerca de 15, 16 anos de idade. Ah, boa, foi quase como eu. Engraçado. Uma colaboração que se estendeu por algumas dúzias de anos, depois continuada em... mas antes do depois eu não consigo chegar já ao depois. Porque tenho que parar por aí. A culpa no meu caso foi sua. Aliás, adiante, posso tratá-lo por tio? Dá mais jeito. Adiante, no meu caso, a culpa aí aos 15, 16 foi sua. E a sua culpa foi de quem? Quem é que o pôs nesta coisa da rádio? A culpa de gostar da rádio foi de um alfaiate. Um alfaiate que tinha uma rádio pequenina e eu gostava de ir lá para a oficina do alfaiate a ouvir a música e as pessoas a falar e ficava intrigado com o que saía daquela caixinha da música pequenina. E quando fui para a cidade da Guarda a estudar, tive realmente a oportunidade de começar a fazer o gosto na Rádio Altitude da Guarda através de um programa da minha escola, que saía às quartas-feiras pelas 16 horas. Sim, mas não se chega à rádio assim. Eu agora entrei aqui e faço. Gostar da rádio é uma coisa, fazê-la... Lembra-se? Quer dizer... Quem é que lhe abriu a porta? Quem é que lhe deu a chave? Foi efetivamente na escola que começámos a fazer um programa escolar. Um programa de meia hora... Não se lembra o nome do professor, que seja. Na altura, eu gosto de perguntas difíceis. O responsável era o Dr. Manuel Jorge Proença, que ainda é vivo, e que nos deu todo o apoio, comprou-nos um gravador, um microfone, e nós gravávamos, era uma equipazinha pequenina, mas, enfim, sem me estar a querer gabar, eu era o líder dessa pequena equipa. Um programa de meia hora que nos demorava 4 ou 5 horas a fazer. Porque tínhamos que às vezes agarrar... Era sobre o quê? Era um programa da mocidade, da escola, um programa para os estudantes. E, portanto, como não havia possibilidades que há hoje, tecnicamente, quando nos enganávamos, ou começávamos o programa outra vez no princípio, ou então, com uma tesoura, cortávamos a fita e colávamos a fita. E levávamos a bobine para a Rádio Altitude, depois transmitir no horário combinado. Num protocolo, ou algo assim? Era uma parceria que a escola fez com a Rádio Altitude, e era um prazer e um gozo grande eu levar debaixo do braço a bobine e ir levá-la aos estúdios da Rádio Altitude. Que nessa altura devia dar até status perante a malta da mesma idade. Pois dava, e claro, depois era chegar o dia da quarta-feira às 16 horas e a malta a ouvir com todo o gosto e prazer aquela meia hora de programa que nós fazíamos. E a reação das pessoas a quem faz rádio nessa altura? Ainda hoje, às vezes somos reconhecidos pela voz, não é? Nessa altura. A nível de escola e a nível da própria população, claro que no café as pessoas, olha, está ali o Fonseca, olha, está ali o Ernesto. As vozes eram realmente reconhecidas. Mas aquele programa dava-nos realmente um gozo muito grande de fazer, apesar de nos dar muito trabalho. E é a partir daí que alguém da Rádio Altitude, passado uns meses, nos convida para ir fazer uns programas, nomeadamente os programas de discos pedidos, as felicitações,
que é o básico, é o principal, não é? Para mim foi. E a partir das felicitações, depois vêm uns programas de leituras de noticiários, vêm as reportagens. Quer dizer, a Rádio Altitude da Guarda, para mim, foi a minha universidade radiofónica. E quem é que ensinava a cruzar os discos, sei lá? Lembra-se? Cruzar músicas, não é cruzar discos. O primeiro mestre, digamos assim, foi um senhor que ainda é vivo, já com uma projeta idade, Emílio Aragonês. Ele fazia o programa e nós estávamos ao lado, sentadinho, e de vez em quando dava-nos um papelinho com uma dedicatória para dizer, olha, lê lá esta. E nós passávamos ali, às vezes, noites e noites, a ler só 2 ou 3 dedicatórias, o que nos dava realmente um certo aperto no coração, porque a gente queria era fazer o programa todo. Mas, felizmente, passado alguns meses, nós já não precisámos da muleta do mestre e já nós tomámos conta da cabine. O locutor, na altura, fazia tudo. Locução, fazia a sonoplastia, era uma operação delicada, porque não havia uma pré-escuta do acerto do disco, às vezes a agulha ia um bocadinho mais à frente, às vezes até vinha atrás. E, portanto, comparando com os tempos de hoje, realmente fazer rádio naquela altura era uma atitude de grande coragem. Já agora, a propósito disso, coragem, nem mais, é a melhor deixa. Eu lembro-me que o exercício mais opressivo para mim na rádio foi ligar o microfone e falar pela primeira vez. Lembra-se dessa sensação de agora estou no ar? Lembra-se dela ainda, não? Quer dizer, a sensação de estar no ar e em direto foi um bocadinho suavizada, aquele nervosismo miudinho, foi um bocadinho suavizado pelos tais programas que nós fazíamos gravados na escola, na própria escola. E mesmo aí não oprimia, não? Os primeiros tempos realmente havia um certo nervosismo, quer nosso, quer dos outros parceiros, que às vezes se enganavam e pronto, como disse e repito, se íamos a meio do programa, não tínhamos como emendar a asneira que eventualmente acontecia. E lá voltávamos nós, do princípio, a fazer tudo de novo. E foi assim que aprendemos. Fez rádio até à tropa ou interrompeu em alguma altura? Eu nunca cheguei a interromper, já lá vão mais de 50 anos, e nunca cheguei a interromper. É curioso. Quando tive a sorte de ir fazer a minha comissão de serviço militar em Timor, passei também pela emissora oficial de radiodifusão de Timor, em Dilo. Como souberam, disse... Fui eu que ouvia a emissora e entendi que devia prestar também a minha colaboração. E fiz a minha oferta ao diretor de então, que era uma pessoa, enfim, multifacetada e que de tempo para a emissora propriamente tinha muito pouco. Porque foi um antigo sargento que, quando Timor voltou para a soberania portuguesa depois da ocupação japonesa, esse tal sargento ficou lá e era diretor do Conselho de Câmbios, era diretor da emissora, era diretor do jornal A Voz de Timor, até era advogado. E, portanto, eu ofereci-me para colaborar. E esse saudoso amigo Jaime Neves, como céu esteja, aceitou a minha modesta colaboração e delegou em mim até as funções de diretor adjunto. E nessa altura a rádio em Timor fazia-se com quantas pessoas? Poucas? Muitas? Havia meia dúzia de pessoas, mas sobretudo militares que estavam lá em comissão de serviço militar. Aliás, o mesmo acontecia também no ensino. Eu próprio tive a oportunidade de dar aulas na escola. Estamos em que altura? Nessa? Em 69, 71. E foi... A presença dos militares fazia uma dinâmica muito intensa na parte social. E eu agora gostaria de aqui referir a prestação interessantíssima na alfabetização de simples soldados que tinham a 4ª classe e que ensinavam os timorenses. Nos próprios quartéis criavam as suas escolinhas e foram eles os grandes fomentadores
da língua portuguesa em Timor. O mesmo aconteceu no Liceu Francisco Machado e na Escola Industrial e Comercial Professor Silva Cunha, onde eu tive a oportunidade de dar aulas, de ensinar e de aprender muito. Portanto, a minha participação em termos de rádio, julgo que foi realmente interessante na medida em que os ensinamentos que eu levava da Rádio Altitude, a nível de organização do arquivo, da discografia, os discos lá eram armazenados em caixas de papelão. Ui, isso devia ser tremendo para uma pessoa metódica, organizada. Basta olhar ao fundo desta entrevista para perceber. Nós fizemos uma cópia do que está aqui, lá também em Timor. Eu, por seu turno, eu copiei da Rádio Altitude. A Rádio Altitude foi, e repito, e não me canso de dizer, a minha grande universidade radiofónica. É preciso também ter os olhos bem abertos para aprender até o método de organização, não é? A emissora da Radiodifusão de Timor ficou bem organizada. Trabalhávamos em onda curta com um pequeno emissor. Depois acabámos por comprar um emissor de 1 kW e colocá-lo no Alto de Moraria, portanto, porque ele trabalhava quase à beira-mar, e portanto arranjámos um centro emissor numa cota a 400 e tal metros. Chegávamos a Macau, até à Austrália, em onda curta, tudo em onda curta. E dava-nos realmente um prazer muito grande estar a fazer aquilo que gostávamos, porque a nossa permanência em Timor, como militar, era das 7 à 1. À 1 havia o almoço, às 2h30 eu ia trabalhar para a Escola Industrial e Comercial, às 5 da tarde eu ia para a emissora de radiodifusão, fazia um intervalo às 7, às 9 estava lá até à meia-noite. E, portanto, e era isto tudo. Isso durante quantos anos? 2 anos e pouco. Intensos. E eu, quando cheguei ao fim da minha comissão, eu interroguei-me a mim mesmo. Mas isto já acabou? Eu já me vou embora? E estive numa grande indecisão entre eu passar portanto, à disponibilidade e continuar em Timor. Mas se perdesse a minha qualidade militar, também perdia a minha qualidade do vencimento respectivo. E por isso tentei fazer uma negociação com dar aulas e continuar na emissora de Timor, mas com, enfim, um ordenado um bocadinho mais gratificante na emissora de Timor. Por diferença de algumas centenas de escudos, a minha proposta não foi realmente aceita pelo governo de Timor, porque a emissora era oficial e dependia do governo da província. Não foi aceita a minha proposta de mais uns escudos, porque não era bem para mim, mas para ajudar a minha família e os meus irmãos, porque eu fiquei sem pai aos 14 anos de idade, e portanto, com 5 irmãos mais novos, eu tinha que arranjar dinheiro e esse meu esforço de dar aula, ser militar e trabalhar na emissora, aliás, o começar a trabalhar na Rádio Altitude foi também para ajudar a família. E, portanto, entendia que ao ficar em Timor, na altura já namorava a que hoje é a minha mulher, tinha que ter alguma recompensa. Conheceram-se novinhos, não é? Sim, numa visita de estudantes aqui a Monsanto, uma jovem de cabelos loiros e olhos azuis, foi encanto à primeira vista, pronto. E ela... Com que idade tem ideia? Nessa altura, estamos a falar de, talvez, 18 anos. Aqui em Monsanto, ouvia-se muito a Rádio Altitude, porque, aliás, havia pouquíssimas rádios. E a Rádio Altitude trabalhava em onda média e chegava muito bem aqui a Monsanto e tinha os discos pedidos, e as pessoas aqui em Monsanto gostavam de ouvir os discos pedidos. Tinha dedicatórias, se calhar. Dedicatórias, e a partir daí começaram as dedicatórias do Joaquim Fonseca para a Maria Amélia, não sei o que. Lidas pelo próprio ou por outro? Pelo próprio, e portanto começou-se a alimentar uma chama que efetivamente teve muita teve, além de ter tido correspondência, também teve que acontecer por correspondência, não é? Também teve que acontecer por correspondência.
E voltando um bocadinho atrás, esse namoro esteve um bocadinho em contingência de eu continuar ainda mais uns anos em Timor e, quiçá, se eu tivesse ficado em Timor, porque depois aparece o 1974 e em 1974 Timor entrou numa convulsão muito grande e com o meu feitio também interventivo e cívico, não sei se eu teria sido também um dos muitos mártires que por lá ficaram. A história de Timor é conhecida, a invasão, um domínio de 24 anos, e eu depois de regressar também fui um lutador pela independência, porque eu fui colega na emissora de rádio e difusão de Timor do Ramos Horta e fui colega do Xanana Guzmão, que ele era militar no quartel do outro lado da estrada onde eu estava, no quartel-general. Ficou lá essa guerra e deixou lá alguma coisa de si? Deixei lá muitos amigos que ainda hoje preservo. Muitos deles estão na Austrália e através do Facebook a gente ainda se vai falando e quase todos os dias recordando. Chega cá, é mais um cruzamento de vida. E agora, faço o quê? Com os mesmos irmãos para alimentar? Continuamos a dar aulas na Escola Preparatória General João de Almeida na Guarda, reatámos a nossa colaboração na Rádio Altitude e, passado uns tempos, eu fiz a minha profissionalização na Escola Afonso de Paiva em Castelo Branco, deixei a Guarda, fixei-me, entretanto casei-me. Foi o casamento que o trouxe para Monsanto? Foi o casamento que me trouxe para Monsanto. Assim, de caras, pensando, é preciso... vou conseguir fazer tudo mesmo vivendo numa aldeia. E, efetivamente, quando do casamento, ainda permaneci algum tempo a ir segunda-feira para a Guarda, regressar à sexta. E não havia autoestrada. Ia continuar a rádio. Mas, entretanto, pela via da profissionalização do ensino, eu fui obrigado a deixar a Guarda, efetivei-me na Escola Preparatória da Idanha, onde nunca exerci, porque, entretanto, quando acaba a minha profissionalização, eu vou para Penamacor e, por razões conjunturais, eu entrei para o Conselho Diretivo daquela escola, onde me mantive durante 14 anos. Construí depois uma escola de raiz, escola C+S, escola secundária, mas nesse lapso de tempo eu não pude fazer rádio. E eu tinha uma mágoa muito grande cá dentro. E quanto tempo tem ideia, mais ou menos? Essa situação de não fazer rádio foi cerca de, 7, 8, 9 meses. Porque, entretanto, eu comprei um aparelho em Lisboa da Banda do Cidadão. Mas deu-lhe para aí a ideia como? Quer dizer, cruzou-se com ele na montra? Eu precisava de fazer rádio, eu precisava de comunicar, e portanto daí a Banda do Cidadão. Quem é que lhe deu essa ideia? Onde é que lhe veio a ideia? Não, a ideia nasceu pela necessidade interior de eu comunicar, de eu comunicar com alguém e de falar, e inclusivamente lembrei-me, olha, eu vou fazer aqui uma marosca e através da Banda do Cidadão eu vou meter música. Mas entretanto alguém me diz, tem cuidado, porque se tu és apanhado, tu não podes... A Banda do Cidadão não é para meter música, é para falares para o Brasil, para o Canadá, para a França, etc. Bem, uma coisa é verdade, Monsanto é uma belíssima antena, está num monte, tem um rádio desses... E eu chegava a todo mundo. E punham onde? Através da Banda do Cidadão, e depois havia... Onde é que morava o seu rádio? Na altura ainda não era a sua rádio. Onde é que morava? Portanto, a minha Banda do Cidadão dos 2 metros, não é? Era no sótãozinho lá das águas furtadas da minha casa. E eu passava ali os serões e as noitadas a conversar com amigos do Brasil, com amigos da França, etc, etc. E, entretanto, começam a aparecer rádios por todo o país. Rádios piratas. A nível de bairros, e
E eu interroguei-me e disse, mas se afinal toda a gente tem uma rádio para tocar música, porque é que eu também não arranjo aqui uma rádio? E falei com um camarada que era também radioamador, e era um engenhocas. Como é que se chama? Reinaldo Serra, e eu disse, Reinaldo, arranja-me aí constrói lá um emissor de FM para nós também transmitirmos música aqui de Monsanto. E pronto, ele na altura vivia na zona de Lisboa, porque era eletricista da Petrogal, construiu o primeiro emissor que ainda temos aqui no nosso mini museu, e começámos a transmitir música 1 hora ou 2 por dia. Claro que quando nós punhamos o nosso emissor no ar, não se ouvia outras rádios. Ou seja, apanhava o espectro. Inclusivamente as pessoas da televisão começaram-se a queixar que nós ouviam a rádio na televisão. Ia de uma ponta à outra do espectro. Ia de uma ponta à outra do quadrante. E eu disse, Serra, desculpe lá, mas olha que isto aqui... E até inclusivamente no posto dos guardas florestais do Salvador, nós interferíamos. E aí a coisa começou a ser encarada com uma certa seriedade. E disse, Serra, ou você nos constrói um emissor sem espúrias, que não interfira com ninguém, ou qualquer dia vem cá e corta uma cabeça. Porque, além de que... lá conseguiram confinar a frequência. O Reinaldo Serra conseguiu arranjar outros emissores mais afinadinhos, pá. Nunca lhe bateram à porta a perguntar onde é que anda, não? Nunca bateram, felizmente nunca bateram, mas o Reinaldo Serra acabou por fazer uma carreira de construtor de emissores de norte a sul do país. E nos últimos tempos... Felizmente começou a conseguir afinar melhor a frequência. Absolutamente. E nos últimos tempos da sua atividade, ele até criou uma firma, e os emissores do Reinaldo Serra começaram a ser fabricados em Madrid. Portanto, a Rádio Clube de Monsanto, foi precursora em nisso. 1985, foi realmente a cobaia de ensaios de um homem que, tendo a 4ª classe e sendo eletricista, ele merecia ter o título honoris causa de engenheiro de eletrónica. Em que data é que nasce o Rádio Clube de Monsanto? Exatamente em 1985. Mas... portanto, como pirata. E nessa altura, enfim, nós comunicámos à Direção-Geral do CTT, que era responsável pelo controle do espectro radioelétrico, que nós estávamos a existir, que estávamos a transmitir. Claro que nós éramos uma dentre 700 ou 800 rádios do país. Sim, mas estamos a falar... não me lembro em que data é que se faz o licenciamento das frequências, mas... O licenciamento das frequências é feito passado uns 2 ou 3 anos. Portanto, houve aí 3 anos de... A força das rádios piratas foi tal que obrigou o governo a legislar. Houve 3 anos em que aquilo a que agora se chama rádios piratas era quase o equivalente ao Facebook. Sim. Era o que punha toda a gente em qualquer lado que fosse a comunicar na medida do possível, não é? E nessa altura havia um espírito de camaradagem muito mais interessante do que agora. Porque nós começámos a trabalhar no 102.5. Mas havia uma pessoa que estava, por exemplo, na Covilhã e que trabalhava no 101 ponto não sei quantos. Nós interferíamos. Não havia problema nenhum. Nós escolhíamos uma outra frequência qualquer, ou eles escolhiam outra frequência e harmonizava-se tudo para que não houvesse problemas de interferência. Era uma aventura ou era um serviço público nessa altura? Ou eram as duas coisas? Era uma aventura e era também um serviço público, porque nós dávamos voz às populações, nós falávamos com os autarcas, falávamos com as pessoas, diziam dos seus problemas. Ninguém levava a coisa como um malefício, na verdade? Não. Era uma maneira também de nós divulgarmos as nossas terras. Mas é logo entendido como tal? Ou... Logo entendido como tal e apoiado pelas próprias populações. Porque, entretanto, nós tivemos que ir melhorando os nossos emissores e as nossas antenas
E a população, não só, digamos, de Monsanto, mas sobretudo da zona que cobríamos, porque nós temos uma posição estratégica de 800 e tal metros de altitude e conseguimos chegar muito longe. E as populações da nossa zona de cobertura, nós fazíamos apelos. Precisamos de emissores, precisamos de comprar discos, precisamos de comprar giradiscos, precisamos de... E as populações é que contribuíam de uma forma generosa. Depois vem a legalização e à partida nós tínhamos que pagar 500 escudos, que era muito dinheiro na altura. E nós não tínhamos dinheiro, portanto fizemos uma subscrição pública para exatamente nos candidatarmos e depois podermos pagar os tais 500 e tal contos do alvará. Visto assim de longe, soa uma saudável, mas enorme loucura criar uma rádio numa aldeia que já na altura não teria tantas centenas assim de habitantes. Mas a rádio mais portuguesa de Portugal, foi assim que pensou nela ou apenas a minha rádio? Fundamentalmente a rádio mais portuguesa. Se nós éramos a aldeia mais portuguesa, também queríamos ser a rádio mais portuguesa. E primámos desde a primeira hora com a aposta na divulgação da música portuguesa. Mas por contraponto à anglo-saxónica, que dominava na altura? Na altura ainda havia muitas rádios piratas que investiam na música portuguesa. Depois da legalização é que viraram um bocadinho de moda. O primeiro disco que nós transmitimos, temos-lo aqui em arquivo, foi o Rancho Folclórico de Monsanto com a Senhora do Almortão. E era só música portuguesa que nós transmitíamos. Mas essa transmissão desse disco foi por si só um manifesto? Foi exatamente o nosso cartão de visita perante o nosso auditório. Uma pergunta que me ocorre. Se não fosse essa intenção manifesta de fazer esta rádio com esse cunho, se fosse a música que o Joaquim Fonseca ouvia, de que gostava, que diz que é que passaria? Bom, eu tenho a particularidade de gostar muito, muito de música portuguesa. Claro que adoro também ouvir uma música italiana, uma música francesa, mas o meu gosto também foi, enfim, embutido em mim, porque a Rádio Altitude também transmitia muita música portuguesa. Muita música portuguesa. A honra seja feita. E, portanto, se nós não fizéssemos essa aposta na divulgação da música portuguesa, a Rádio Clube de Monsanto não tinha o sucesso que conseguiu conquistar, porque, efetivamente, nós temos orgulho em ser uma rádio popular e popularucha, porque as pessoas simples do nosso campo, porque era nossas preciso... audiolas, gostam de ouvir a música portuguesa. E temos muito orgulho nesse auditório humilde. O pastor que leva um transistorzinho para o campo, pendura numa árvore e está a apacentar as suas ovelhas. Nós temos gosto. E é curioso que é esse povo humilde, o de menos possibilidades, que desde a primeira hora esteve connosco e nos ajudou. Quando nós, a tia Amélia, queria-me correr lá do quartinho das águas furtadas, onde nós começámos a trabalhar, porque havia lá uma caminha que era para as visitas, e eu tive que tirar de lá a caminha das visitas. Ou rádio ou visitas, nessa altura. E, portanto, eu fiz força e disse, olha, enquanto formos rádio não legalizada, eu não saio daqui. Agora, uma coisa eu prometo, é que quando nós obtivermos o alvará, se formos legalizados, porque tivemos 2 meses de longa angústia à espera, porque a lei começou por licenciar a rádios onde num concelho havia uma frequência e só um concorrente, e deixou para trás a rádios onde, em concelhos onde havia só uma única frequência e vários candidatos. No Concelho da Idanha havia 2 candidatos, logo aí nós fizemos um jejum de 6 meses. E curiosamente, isso eu não perdoo ao governo de Pessoa Cavaco Silva. Foi exatamente numa noite de 24 de dezembro que obrigou a silenciar as rádios locais. É uma coisa que não se esquece. Não se esquece.
Na noite de consoada, à meia-noite, tivemos que fechar. Foi com o coração amargurado que fizemos a despedida, mas na esperança de podermos voltar. Felizmente, voltámos passados 6 meses. Nós ganhámos a frequência do Conselho de Idenha. E, efetivamente, quando retomámos as emissões já legalizadas, ainda na minha casinha particular, eu comecei à procura de uma casa. E tinha que encontrar uma casa. Já a rádio lhe tinha tomado conta da varanda? Já o segundo estúdio, que era na varanda, que era uma rádio com uma panorâmica espetacular. E aí, legalizados já, pensámos numas instalações próprias. E eu tinha o anseio e a preocupação de encontrar uma rádio, uma instalação que fosse próxima da minha casa. Porque tinha que estar quase sempre presente na rádio. Felizmente, encontramos esta casa, que estava em completas ruínas. E lançámos um apelo às pessoas. E dissemos, a rádio já comprou uma casa, só que a casa já não tem telhado. E nós pedimos aos ouvintes que nos ajudem a pôr o telhado na casa, porque a casa tem paredes de barro, com mais um inverno ou dois, as próprias paredes caem. Foi espetacular. Nós não gastámos dinheiro nenhum da rádio, porque entretanto foi constituída como cooperativa. Os ouvintes foram magnânimos. Nós não só pusemos o telhado na casa, como construímos toda esta estrutura e ainda sobrou dinheiro para um equipamento de modulação de frequência que custou 75 contos na altura e que ainda hoje está operacional. Portanto, a rádio não é a minha rádio. Eu sou, digamos, talvez o rosto da rádio. E, portanto, não só os cooperadores, mas os ouvintes anónimos, muitos deles, que nos enviavam uma nota de 20 escudos. Diziam, é pouco, mas é de boa vontade. E, nomeadamente, na altura de dezembro, quando os velhotes recebiam a reforma a dobrar, era aí que as pessoas eram generosas e nos enviavam realmente os seus donativos. Por isso nós não podemos descaracterizar esta rádio, porque esta rádio tem que manter sempre a sua matriz popular.